Amados, abram suas Bíblias aí no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus, capítulo de número 14, versículo 22. Versículo de número 22. Todos encontraram? Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, diz assim: o subtítulo diz: Jesus anda sobre as águas. Vamos ler o versículo 22 a seguir. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo ou andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Até aí está ótimo a leitura. Agora vamos orar. Pedir a Deus uma revelação plena. Senhor, meu Deus, é o seu alimento especial. Deus, tudo está divino de uma forma poderosa, meu Deus. Tudo foi preparado com maior amor, carinho, sabe, sacrifícios de uma forma poderosa, mas é do jeito que o Senhor gosta. Mas aqui, meu Deus, desde ontem à noite, meu Deus, que nós temos experimentado o teu sobrenatural aqui neste lugar. Meu Deus, hoje pela manhã não foi diferente, Pai. Quando o teu filho começou a falar aqui, desde o primeiro acorde, Pai, dos instrumentos, e aqui tem mais distribuição de alimento para a alma. Por isso, neste momento, nós pedimos a revelação. Estou aqui porque necessito, ó Pai, desse alimento especial, que o Senhor possa providenciar do teu jeito. Estou aqui como, ó Pai, vaso do Senhor, e que o Senhor possa usar da forma como o Senhor queira e falar com o teu povo nessa manhã. Muito obrigado. Amém, queridos? Eu quero falar aqui, o título é: um desses três fatores definirá o seu futuro. Eu quero falar sobre três fatores. O primeiro é o pessimista, o segundo é o otimista e o terceiro é o realista. E você vai ver em qual desses três você se encaixa. Tem que se encaixar em um desses três, sabe? Tem que se encaixar em um desses três. Mas desde já eu vou já deixando bem claro para vocês: analisa que só tem um que vale a pena. Dois tem que ser descartados das nossas vidas. Nós não podemos aceitar, sabe, dois desses de forma alguma. E mais a palavra que terminamos de fazer a leitura aqui é muito interessante, porque no início do versículo 14, se você observar, Jesus tinha recebido uma notícia não legal, né, sobre a morte de João Batista. Rapaz, o camarada era expert, assim, de uma forma poderosa. A gente vê a história de João Batista, é algo sobrenatural. E Jesus tinha acabado de receber essa notícia que ele tinha perdido, tinha sido degolado. Então, assim, foi um momento muito difícil para Jesus. Sabe,
A Bíblia diz sim que foi um momento de muita tristeza para o Senhor. Você termina de receber uma notícia, você acaba de receber uma notícia dessa, choca demais, não é fácil não. Sabe, eu estava outro dia em casa, sabe, outro dia eu estava em casa, poucos dias agora, não tem nem 30 dias, e tinha uma menina lá que eu mais ela tinha feito muitos projetos juntos. Ela ia gravar uma letra, umas composições minhas, ia entrar no estúdio, já tinha falado com o produtor já, que ia levar ela para o estúdio, e aquela coisa tremenda. E aí no domingo eu estive com ela no domingo, ela fazendo projeto, sonho, cheia de sonho, canta demais, adoradora nata, cheia de Jesus. E aí nós, sabe, aquele momento tão especial, e eu retornei para minha casa, e ela ficou em Porto Seguro. Quando foi na quinta-feira, eu recebo no telefonema, a Mara desmaiou do nada, teve um desmaio lá, e levaram para o hospital, e está desacordada no hospital. E ali os médicos entubaram ela. Quando foi na sexta-feira à tarde, ela apagou. Gente, eu fiquei assim, para mim, não entendi aquela situação. Eu não entendi aquela situação. Foi muito forte aquilo, foi muito forte. E quando eu recebi essa notícia, eu tinha chegado do monte. De oração. Tinha convocado os irmãos. Falei, irmãos, vamos levantar um clamor pela vida da Mara. Mara se encontra enferma e vamos levantar um clamor pela vida da Mara. Na sexta-feira. Aí, pastor, nós acostumamos, né, ir para o monte lá, base umas 22 horas, mais ou menos 21 a 22 horas. E aí eu falei, que horas são, pastor? Eu falei, 6 horas. E aí 6 horas os guerreiros as guerreiras chegaram os guerreiros para nós podermos assim, pegarmos a caminhada para ir adorar o Senhor. E chegamos em volta de um coração que tem um coraçãozão grande que eu fiz assim de grama. Como a situação era relacionada ao coração, Deus falou, para aqui. Quando Deus falou para aqui, todo mundo passou, nós vamos lá para o lugar da brasa. Eu falei, não, vamos ficar no coração. Tudo é monte. E ficamos em volta daquele coração. E no momento que nós começávamos a clamar, sabe, Deus dá as respostas dele de uma forma poderosa. Ele mandou uma tocha de fogo assim, ó, desceu na direção do coração. Quando ele desceu aquela tocha de fogo na direção do coração, eu já senti que Deus ia retirar ela da terra. Ali já foi a resposta. Ali para mim eu já falei com Deus, que seja feita agora a vontade do Senhor, que não seja mais a nossa, que não venha se cumprir a nossa vontade, mas que seja do Senhor. E aí tem um irmãozinho lá que é conhecido como irmão do Glória, não deu para ele vir, mas é ele que vai fazer o triângulo da banda. E aí o que acontece? Ele virou para mim e falou, pastor, no momento que nós estávamos orando aqui, Deus me mostrava um coração, né? Sabe, as veias todas dilaceradas e sangue escorrendo e o coração ficando preto. Aí falei com eles, vamos adorar o Senhor. Aí mudamos o percurso da oração, começamos a adorar. Quando eu saí dali, que eu cheguei em casa, que eu pego o telefone toca, uma irmã falando, pastor, tem um garoto, aquele garoto que mora na rua tal lá, está lá querendo botar uma corda no pescoço e se matar, quer cometer suicídio. E aí eu chamei o Leno rápido, gritei antes dele chegar em casa, ele veio, nós saímos às pressas. Quando chegamos lá, foi providência de Deus, de uma forma especial, e aquele rapaz já estava com tudo preparado para tirar a própria vida. E aí a gente conseguimos ficar com ele ali, orei por ele, orientei, falei de Jesus para ele de uma forma tão especial, explicando, ele passando por um momento difícil, sendo ameaçado pelos traficantes de morte, né? Os traficantes já tinham decretado a morte dele, e eu conversei com ele, falei, pode ir para sua casa, vai dormir, amanhã cedinho você vai para lá, para casa, e você vai ficar comigo lá no projeto, você vai ficar lá dentro do projeto comigo, você vai para lá, porque os camaradas estavam atrás dele para tirar a vida dele. E aí fui para casa. Quando eu chego em casa, minha esposa ficou toda temerosa e tal, ficou por ali querendo, filho, falei, pode falar, filho, falei, a Mara faleceu, eu já sabia, lá no monte Deus já tinha falado no meu coração, estou tranquilo, e aí já esperava aquilo. No sábado de manhã fui para o velório. Quando chegou lá no velório, aquele clima, todo mundo, aquele clima de velório, chorando e tal. Falei, gente, ela não era assim, ela era alegre. E acabou esse negócio aqui. A pastora Leia chegou, pastor, vamos ver aí, vamos. Falei com o Neto, arrasta a viola aí, meu filho, passa a mão na viola. Passou a mão na viola, passa a mão na viola. E aí já fui falando, cantamos logo cheiro diferente, e fomos cantando louvor e adoração. E virou, acabou aquele clima de velório e começou o clima de louvor, culto. E foi um culto de 2 horas e alguma coisa. Quando eu larguei, a filha pegou o microfone, cantou um monte de louvor, soltou. O pastor Natal, foi culto de poderoso, de adoração ao Senhor. O caixão está ali. E uma coisa me chamou a atenção.
Uma coisa me chamou a atenção, porque a Mara, ela precisava fazer um procedimento, e ela tinha recursos em mão. Ela precisava fazer um procedimento relacionado ao coração, e ela tinha recursos em mão. Mas como ela era nova, né? Como ela era nova, olha para você ver como é que somos nós, ser humano. O que ela fez? Pastor, eu preciso comprar minhas máquinas de fazer salgado, sabe? Minhas máquinas de fazer salgado. Comprou todas as máquinas de fazer salgado, e aí abriu a empresa, foi de potência. Pastor, eu necessito de um carro. Comprou o carro. Veja só. Pastor, eu agora vou terminar minha casa. Sim, a gordinha foi forte, minha irmã. Foi, faleceu. E aí ela chegou, terminou a casa, colocou porta de vidro, janela de vidro, tudo bonitinho. Agora eu vou procurar os recursos para fazer o procedimento que eu necessito. Não deu tempo. Foi fatal. Foi fatal. Sabe o que eu aprendi? Veja só, aí está. O carro ficou, os maquinários ficou, a casa ficou, e ela não está. Veja só. Entendeu? Às vezes é imprevisível. Você fica fazendo projetos. Eu aprendi uma coisa. Quando eu saí de casa, sabe, antes de eu sair de casa, abracei todos, porque eu não sei se eu volto. Pode ser meu último culto. Pode ser meu último culto. Às vezes você fica subestimando, eu sou jovem e tal, estou cheio de vida e tal. Não, só acabou aqui mesmo, apagou. Pode ser o nosso último culto, amados. Pode ser o nosso último culto. Quando finalizou, fomos para o cemitério, chegou lá, fez o sepultamento, e ali eu saí às pressas. Falei, vamos. Saí às pressas com o neto e a pastora. Vamos embora, vamos. Quando eu cheguei em Joacema, o pessoal já gritou, pastor, os camaradas vieram, juntou os traficantes de Caraíva, Itaporanga, e está atrás do camarada para matar a qualquer preço. E aí eu cheguei, já era noite, e parti atrás dessa situação. Falei, não, retiramos ele do local onde ele estava, para pedir para ser retirado. Levou ele, a irmã tinha levado para uma casa dela lá, deixou ele lá. No outro dia de manhã acordei e fui lá, fui para lá e cheguei lá, peguei esse camarada, liguei para um brother lá, o camarada veio, um amigão lá, colocamos ele dentro do carro com as coisas e retiramos ele lá nas barbas dos traficantes, assim, mas dentro da direção de Deus. E os caras caçando ele para matar. E nós retiramos esse camarada. E quando nós conseguimos tirar ele do local, eu estou em casa, pensa que não chega os bichão. Chegou, começou a rodar, armados, começou a rodar, e um desses camaradas aí que eu estou falando, cara jovem, deve ter uns 20 e poucos anos, 23 a 24 anos, se tiver, mas tem mais de 40 crimes. Ele já assassinou mais de 40 pessoas. Incrível, a mãe dele tem pedido oração e tem orado, e aí ficou rodando a minha casa, passava para lá, de pé, olhando para cima, olhando. Quando foi à tarde, tem um lugarzinho do futebol, todo mundo brincando futebol, e eu falei, não, Deus falou, não brinca o futebol. Eu fiquei de fora, só auxiliando, e eles rodando, ele entrou, o chefão entrou, tirou a camisa, bateu o futebol junto com os meninos, e sempre olhando. Quando finalizou, eles entraram nos banheiros, no banheiro feminino, no banheiro masculino, foi lá, entrou nos banheiros, a porta aberta, aí eles entraram, olhou tudo ali, porque o pessoal tinha falado que eu tinha dado fuga para o camarada, e eles pensou que estava lá na minha casa, só que também não tocaram não, e retiramos aqueles jovens dali, aonde pessoas falam assim, mas o senhor é muito doido, só poderia custar a sua vida. Eu falei, filho, eu vivo preparado, se for para ser dessa forma, que seja, mas eu quero passar, sabe, que seja lutando por almas, então meu chamado é esse é o meu chamado com o Senhor, é esse aí, sabe, esse é o meu chamado. Essa semana, um dia antes da minha viagem, a mãe veio me agradecer, chorando, pastor, muito obrigado pelo que o senhor fez, quero agradecer, senão meu filho não estava com vida mais, tinha certeza que não estava com vida, não fui eu, minha irmã, foi Jesus. O que precisa no lar da senhora é Jesus, e as gratidões não são para mim, porque se dependesse de mim, eu não ia lá não fazer tudo que foi feito pelo seu filho, por mim, eu não iria lá fazer nada, sabe, pelo amor que eu tenho, sabe, assim, da minha família, eu não iria fazer pelo seu filho, Jesus na minha vida, e o que precisa na casa da senhora é Jesus 100%,
Ela precisa desse Jesus de uma forma especial. Então nós vemos aqui um Jesus que estava chorando ali a morte, sabe daquele grande amigão do peito ali de uma forma especial, né? Chorando aquela morte ali de João Batista. E de repente ele vai para um cantinho, está lá sossegado, e quem chega? A multidão. Jesus tinha de tudo para falar para a multidão: some daqui, eu não quero ver vocês aqui, eu estou agora em um momento, some daqui, ou seja, Jesus tinha de tudo para falar com eles: olha, eu estou chorando aqui, a morte daqui do meu parente, do meu amigo, então eu não quero vocês, sai daqui. E Jesus recebeu a multidão, chegou todo mundo ali querendo tocar em Jesus, querendo ouvir Jesus, querendo que Jesus orasse, querendo milagres de uma forma tão especial. Em meio a toda aquela situação, Jesus fala com os discípulos, manda que eles, olha só, fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer na direção do Pai, e depois manda eles pegar aqueles discípulos, sabe, e vai lá, manda os discípulos distribuir todo mundo em grupo e faz as multiplicações do pão e os peixes, os pães e os peixes, sabe? Tinha 5 pães e 2 peixinhos ali, o garoto tinha, né? E Jesus faz a multiplicação de uma forma poderosa e alimenta aquela multidão de uma forma especial, sabe? Alimenta a multidão de uma forma tão poderosa, né? Uma forma tão poderosa, mas a situação, o que é que ele faz depois? Vai lá e fala para os discípulos: agora vão. Entra no barco e vai, não, eu não estou pedindo, eu estou ordenando, vão, Jesus ordenou, eles vão, entra no barco agora, e eu vou tirar meu momento à parte com o papai, vou para o monte, vou orar, vocês vão. E eles não, eu dei a me entender, quando eu leio, eles não queriam não queriam não, porque o mar estava bravo mesmo, as ondas, o mar bravio mesmo, vento. Ele falou: não tem como entrar, não tem como partir, não tem como entrar. Aí agora nesse barco nós vamos, é suicídio, está querendo se livrar de nós agora viramos fardo. Imagina assim, né? Mais ou menos, fosse eu, talvez não, fosse eu, viraria: Pedro, nós não vamos entrar aí não, Pedro, que ele está querendo agora se livrar de nós, ele não está aguentando mais não prover comida, né? Que nós viramos poca-feira tão terrível assim que Jesus não quer mais nem nós juntos. Então Jesus não levou nenhum deles. Mas interessante que mesmo naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento ali, o coração angustiado, Jesus não abriu mão da multidão de almas. Jesus não abriu mão de falar do amor, aquilo ele soube diferenciar de uma forma tão especial. Os discípulos entraram no barco e partiram. Entraram no barco e partiram, temeroso. Imagina aquele trem balangando para tudo quanto é lado, a onda vindo, o vento contrário, jogando, e eles sem conseguir lidar com as situações. Aqui entra no primeiro fator que eu quero falar nessa manhã aqui, que é sobre a questão do pessimista. O pessimista, são áreas, você precisa entender, se Jesus te chamou, você veio porque tem uma missão contigo. O Senhor tem uma missão contigo aqui. Não foi o pastor Valério, não foi a pastora Sônia, não foi o pastor Valdemar, não foi os pastores dessa igreja que trouxe você para essa tribo. Quem trouxe você foi Jesus. Você está aqui porque Jesus tem uma missão contigo aqui na Shekinah. Jesus tem uma missão contigo aqui, é para se cumprir, essa missão é para se cumprir. Não foi simplesmente para isso. Eu fiquei feliz demais quando eu vi aqui aquela, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Estive em Brasília, né? O Bruno estava lá, recém-chegado ainda, não era? Ou seja, recém-chegado, foi na inauguração da igreja, recém-chegado, e hoje veio, ontem presenciar algo tão especial aqui, né? Ver o Vitor, chegou de Natal, o Vitor chegou, e aquela situação, já chegou por ali, aquela situação, vou estar Vitor aqui sendo ungido de uma forma especial, né? A esposa foi, presenteada também com um presente especial, e ele também, que eu sei que Deus só dá benção para benção, de uma forma especial, estava aqui ontem também, sendo ungido de uma forma tão especial. Gente, como é legal você tomar posse da tua bênção. Você precisa tomar posse da sua bênção, a única coisa que move e enche. Você quer ver mover o coração de Deus? Alma. Não tem investimento, não tem banco A, não tem banco C, não tem banco. Você pode ir para o banco que você pensar, ficar pensando em coisas materiais. Não tem nada que rende mais do que a alma. Não tem nada que dá o melhor investimento. O melhor investimento é investir no banco celestial. Sabe o que é isso? Almas, almas. Então tem até um louvor que fala que vale, mais vale não ter nada aqui, mas no paraíso ter o seu lugar, entendeu? De uma forma tão especial. Então a alma move o coração de Deus, faz Deus mover o sobrenatural. Vendo os testemunhos dos pastores aqui ontem, vendo os testemunhos,
Não é de como Deus proveu, como eu vim aqui da primeira vez, como está isso aqui, impecável, algo tremendo. E eles falando, não, ainda tem mais melhoria para ser feito. Sabe o que é isso? Jesus, se olhar pela ótica humana, não era para ter, como é que era para ter forrado para tudo, mexer em som, tudo falando? Não era para ter nada disso. O nome disso chama zelo com as coisas de Deus, é algo tremendo. E como eu aprendo com vocês? Como eu aprendo, como eu quero isso para a minha vida? Como eu quero isso para a minha vida? Então, o pessimista, veja só, esses 3 fatores definirão o seu futuro. O primeiro é o pessimista, é aquele que queixa do vento, ele queixa de tudo. Sabe, a pessoa pessimista, nada está bom para ele, nada, tá bom, sabe? Aquele pessimismo dele, isso aí, é crítico, ele é crítico em tudo. Você estava dando o teu melhor, ele fala, está errado. Ele mesmo não põe a mão, mas ele fala, está errado. Aí, sabe? Aí pronto, ele começa a ver problema em tudo. Ele é uma pessoa negativa. Ele é uma pessoa negativa. A pessoa pessimista, ele é negativo. Ele às vezes não fala, mas lá dentro aquilo virou um podridão dentro dele. Ele às vezes não fala e fica de cá, o pastor está errado, aquela ali não sei daquele jeito, aquele louvor não está bom, aquilo lá eu faria desse jeito, esse azul não é bom não, tinha que colocar um branco, tinha que ser um amarelo, tinha que ser um rosa pink. Ele fica às vezes dentro dele, e não sabendo ele que tudo isso atrai maldições. Tudo isso atrai maldições para a sua vida. Você não prospera. Às vezes você não entende, porque às vezes tem caído lá na sua casa uma atmosfera de enfermidade que não passa, médico nenhum dá jeito, medicamento nenhum dá jeito. Sabe o que é isso? É essa vida de pessimista. É você abraçar essa coisa de pessimista para a sua vida. Você pegar esse quesito aí e colocar dentro de você. Ao invés de você levantar e fazer, você critica, sabe? Ou seja, ele vê algo aí no chão, como é que pode? Por exemplo, está aqui o gasofilaçsse no chão aqui, ele vai dizer assim, como é que pode? Sabe? Por que eles não pegam isso e colocam em pé? Por que ele não vai lá, ajeita e põe no lugar certinho? Porque o pessimismo, sabe? É o pessimismo, ele provoca esse tipo de coisa. O segundo ponto é o otimista. A pessoa otimista, sabe? Mas é algo, sabe? Então assim, o pessimista, ele queixa do vento. Não tem vento, hoje o negócio está difícil, o barco hoje não vai para frente, sabe? Ele fica queixando, o vento está difícil. E o otimista, ele fica esperando o vento. Ele é um camarada até de boas ideias, sabe? Existe muito esse tipo de crente dentro da igreja, sabe? Esse primeiro que eu falei, pessimista, aquele que vê erro em tudo, critica tudo. E tem o otimista, aquele camarada que ele tem boas ideias, entendeu? Tem boas ideias, sabe? Ele é propenso a esperar um resultado positivo, sabe? Ele fica, sabe? O otimista, ele fica agarrado no positivo, porém não executa. Ele só tem, sabe? Ele é otimista. Não, pastor. É assim. E isso eu sei o que é isso. Não, pastor, mas está legal demais. Não, olha, pastor. Olha, tem que pintar mesmo, pastor. Tem que pintar isso aí, ficou bonito, viu? Quer ver coisa, pastor? Quando nós pintar ali em tal lugar, os meio-fio, quando pintar lá os meio-fio, as ideias dele são boas, ele concorda com tudo, mas ele mesmo não põe a mão na massa. Entendeu? Ele não põe a mão na massa, ele não quer abrir mão. Eu fiquei aqui maravilhado de ver os testemunhos, gente. Ver pessoas falarem assim, não, pastor, nós saímos daqui, era mais de 1h da manhã, quase 2h da manhã aqui, ajeitando isso. Gente, está no último quesito. Essas pessoas aí, ele está encaixado já no último parágrafo, ou seja, no último ponto que nós vamos falar aqui. Isso é maravilhoso. Então você não pode ficar dessa forma. Se você estiver nessa qualidade de pessimista, peça ajuda logo, como os pastores falaram ontem. Procura a pastora, se for mulher. Se for homem, procura o pastor. Pastor, ora por mim, porque eu estou desse jeito. Eu fico fazendo crítica a tudo. Eu consigo ver as coisas negativas em tudo, até mesmo que às vezes não é dentro da igreja, mas lá na sua casa, sabe? É tão fácil, sabe? Falar, mulher, você não varreu a casa, sabe? Como é que está essa casa aí? Como é que pode, não varreu? Gente, e para com isso, pega a vassoura e varre. Você tem que fazer, pega a vassoura e varre. Pega a vassoura e vai varrer. Porque não tem um bichinho mais trançado do que homem, não tem um bichinho mais, e gosta de comodismo. Pensa num bicho que gosta de comodismo, é homem. Não, se trabalhar um pouquinho aqui, chega em casa, aqui é o sofá. Estou quebrado. Estou exausto. E a mulher vem e ajuda aqui em tudo que tem que ser feito nessas áreas. Às vezes trabalha fora, chega em casa, tem que fazer janta, vai limpar a casa, vai cuidar do menino, vai cuidar do elemento, às vezes ainda dá o prato na mão. Está pronto, e ele reclamando, só tem um ovinho frito aí.
Entendeu? É incrível um negócio desse. Incrível uma situação dessa. Ah, filha, e tal, isso aqui é tão legal, ele tem boas ideias, mas não põe a mão na massa. Para de ser otimista, homem. Entendeu? Para de ser otimista. Isso é homem otimista, sabe? Não põe a mão na massa. Ele gosta, ele ama, tudo que é impecável que a esposa faz, é algo sobrenatural, mas ele mesmo não ajuda em nada, entendeu? É otimismo, você vê, e às vezes as mulheres acham isso o máximo. Meu marido gosta de tudo, e às vezes não leva ele numa boa conversa. Vamos aqui, ajuda aqui, vai por aqui. Você entendeu? Então são pessoas otimistas, ele fica esperando o vento. Presta atenção, a mulher está do bom e do melhor. A mulher viaja, um biscoitinho com suco, um ovinho frito, no simples. Por quê? Fica esperando da esposa. Ela tem que ser a cuidadora. Quando a esposa chega, está tudo fora do lugar, e ele não fez nada. Às vezes está tudo, sabe, tudo desordenado. Por quê? Porque ele fica esperando o vento. Fica esperando o vento. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o realista. O realista, ele não queixa do vento e ele nem espera o vento. Sabe o que ele faz? O realista, ele ajusta as velas do barco. O pessimista queixa do vento, o otimista espera o vento, e o realista ajusta as velas. Pega o barco, põe tudo no jeito, tudo bonitinho, põe nos conformes, tudo direitinho. Ele fica ali já esperando. Quando o vento chega, ele está preparado. Jesus fala para os discípulos: vá para o barco. Entra no barco. E o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que estar encaixados aqui no perfil de realista. Eles tinham que chegar no barco, tinham que pegar as velas e ajustar para poder esperar, já que eles sabiam para a direção que eles iam. E ele sabia a direção que a vela do barco tinha que estar. Ele sabia a direção, ele sabia. Mas eles fizeram? Não. Ficaram fazendo o quê? Como é que pode? O vento contrário, sabe, desse jeito, nós vamos morrer, o barco vai tombar, sabe, o barco vai para o naufrágio. E começou a questionar, sabe por quê? Pessimistas. Discípulos, sabe, na qualidade de pessimistas. Ao invés de eles ajustar as velas, eles estavam criticando a atitude de Jesus, mandar eles ir para o barco. Eles estavam criticando as atitudes. Então se encaixaram ali no quesito pessimismo. Pedro, quando vem Jesus, depois Jesus termina de orar, vem Jesus sobre as águas, andando. E aí quando Jesus chega, gente, uma coisa que eu entendo, entendi isso na minha vida. Quando Jesus chega é diferente. Se não ainda está diferente na sua vida, você precisa fazer valer isso aí. E aí vem Jesus. Lá não tinha energia elétrica, não tinha faróis nenhum. E ele vem sobre as águas, e vem sobre ele, em volta dele estava o quê? Um clarão. Jesus é a luz. Jesus é a luz. E quando eles viram aquilo, um homem andando em meio clarões no meio do mar, aquele vento e a onda, e eles olhando, um homem andando normalmente por cima do mar, da água, pisando, como se estivesse pisando aqui onde eu estou, e um clarão em volta. Não, é um fantasma. E a Bíblia diz que eles ficaram em pânico mesmo dentro do barco, não podia pular fora. E se agarrar, imagina ele se agarrando com o outro, fulano, Pedro, João, André, sabe? E eles sabe, entre eles é um fantasma, vai vir, vai acabar conosco, nós vamos agora, é o fim. E Jesus vai se aproximando e fala com eles: sou eu que estou indo ter com vocês. E aí Pedro faz o quê? O único que foi otimista no meio dos discípulos foi Pedro. Pedro foi otimista. Falou: Senhor, se é o Senhor, então manda que ir até o Senhor. Deixa eu ir até o Senhor aí. Sabe que eu vou? Jesus vem, Pedro. E ela aqui otimista, olha o que é o perigo do otimismo. Cara otimista aí. E levar ele. De repente o vento. É assim. O otimista é desse jeito, por isso que ele não executa. Por causa do otimismo demais na vida dele. E aí vai, ó. E de repente ele tira os olhos de Jesus e vira. Aí começou a ir para o fundo, e levar ele fundando, Jesus, socorro, Jesus na mão dele segurou. Mas rapaz, em outras palavras, por que você é tão otimista?
Porque você não foi realista. O realista, ele não tira o foco de mim. O realista, ele não tira o foco dele é diretamente em mim, não tira. Em outras palavras aqui, Jesus já queria falar para mim, para você, está falando nessa manhã assim, ó, ei, não tira o foco de mim. Sabe por que muitas coisas, sabe por que está afundando? Sabe por que está afundando lá no seu trabalho? Sabe por que aquilo que você tem colocado diante do Senhor não aconteceu ainda? Porque está, tipo assim, até que você está otimista para as coisas, porém, o foco não está em Cristo, sabe? Ou seja, não é para Jesus, não é para o louvor do Senhor, é para o seu próprio ego. É por isso que ainda não aconteceu. É por isso que as coisas ainda estão simplesmente em plano e projeto. É por causa disso. É por isso que as coisas não estão acontecendo ainda. Por isso que não deslanchou aquele projeto bonito. É por isso que seu casamento ainda não está uma benção. É por isso que os seus filhos não têm ainda entrado, sabe, nos trilhos como é para entrar. Sabe por quê? Porque está só no otimismo. Você não parte para executar. Você não parte para poder executar o que tem que ser executado. Você não se encaixou no perfil de realista. Você não se encaixou. Então você vê que Pedro, ele com todo otimismo, ele vai, quando ele começa a ir para o fundo, você observa que não foi uma boa ideia, no sentido de ficar encaixado no perfil de otimista. Mas o realista é diferente. O realista mata bravo. E as ondas, sabe? Parece que a coisa está, sabe, é o fim. E aí lá vem, quem vem por cima da água? O realista. Aquele que só tudo que ele fez foi com as velas ajustadas. Jesus não fazia nada sem não ajustar as velas primeiro. Pode observar para você ver. Tudo que Jesus fez, deixou aqui um ensinamento para mim e para você, era com as primeiras ele ia lá, ajustava as velas. E aí depois ele vinha, eu não tinha mar bravio. Sabe o que é aquilo ali que Jesus deixou para mim e para você aqui nessa palavra? Não existe mar bravio que possa te parar. Sabe? Se o barco sacolejar para um lado e para outro, fica tranquilo, pode andar, pode sair, porque o clarão que está em volta, essa luz reluzente, não é sua, sou eu na sua vida. Jesus falando, entendeu, Vitor? Sou eu na sua vida, sou eu na sua vida, sabe? Sou eu na sua vida. Então é por isso que está reluzente dessa forma poderosa. Então ele, de uma forma especial, vem lá, os caras desesperados dentro do barco. Jesus chega na maior simplicidade e entra com Pedro para dentro do barco. Quando Jesus entra para dentro do barco, cessa toda aquela situação, acalmou tudo, não teve mais vento, não teve mais ondas bravias, não teve mais nada disso. Olha para você ver, não teve mais nada disso, sossegou. E Jesus olhando para eles assim de uma forma tremenda. E olha o que é a vida de um realista, que anda com as velas ajustadas. Então aplica isso na sua vida. Sai às vezes dessas questões de pessimismo, sai do pessimismo, sai do otimismo e vai viver a realidade. Viva a realidade. Você foi chamado foi para frutificar. Onde você colocar as plantas dos seus pés, muitos frutos vão, sabe? Muitos frutos, frutos mesmo. E Jesus disse que é para os frutos permanecer. Não é só em questão de igreja não é só questão de ganhar alma para a igreja não, é em tudo mesmo. Quando você colocar a planta dos seus pés, as bênçãos de Deus, ela tem que acontecer de uma forma poderosa, sabe? Quando esse pessoal chegou lá na minha casa, eu fiquei assustado. Chegou, Deus mandou nós sair aqui, passar aqui para o Porto Seguro, cortar, vai sair. Falei, como é que é? E é pela fé, meu irmão. Falei, rapaz, eu quero isso para minha vida. Eu quero um negócio desse aí para minha vida aí, porque eu não, desse jeito aí eu não, quero isso para minha vida. Eu quero uma dessa aí para minha vida. E eles chegaram ali naquela alegria, e tudo é festa, e aquela coisa tremenda. E eu olhando, meu Deus do céu, eu quero isso. Quero, e pegaram, ficaram lá do jeito que Deus falou, eles ficaram em Porto. Deus foi agora Salvador, espanhou e foi pegando nos percursos. De vez em quando só me dando as notícias. Chegamos em tal lugar, irmão, olha aí por nós aí. Falei, meu Deus, falei, pai. E eu falando com Deus, falei, Senhor, sabe? Falei, Senhor, então abre isso aqui para poder, sabe? Para poder mandar com nada um todezinho para eles, alguma coisa para eles tomar fazer um lanche. Deus falou, não, é comigo, não é com você não. Você não é o Deus da vida deles. Deus da vida deles sou eu, quem vai providenciar sou eu, do meu jeito. E Deus travou de uma forma tremenda. Mas como eu aprendi, como eu aprendo, como foi bom eles terem ido, sabe, como mudou a nossa vida, como que a nossa vida foi transformada ali.
sabe, coisas que eu achava que estava impossível, não tinha como. A pastora Sônia chegou mesmo assim: pastor, tem sim, pode ir, que nosso Deus é um Deus grandão, e vai para lá, e vai, pá, e sacudiu. Eu falei, olhei para cima assim, falei: você sabe o que é mesmo? Liguei, falei: mãe, traz o material aí, vamos resolver essa situação aqui, traz isso aqui, vamos resolver isso aqui, vamos jogar esse telhado aqui no chão, vamos pintar aqui, vamos. Mas a coisa foi algo sobrenatural. Então assim, como é bom você ter amizades sadias, amizades sadias, é poderoso, pessoas que verdadeiramente vivem a essência do Espírito Santo, como eles foram para lá. Não fui eu que convidei, estou sendo bem sincero, eu convidei vocês. Pastor, estou indo aí, Deus mandou, estou indo. Minha irmã, se Deus mandou, venha, sabe? Se Deus mandou, venha para cá. É poderoso, esse é o nosso Deus, esse aí é o nosso Deus. Então esteja agarrado nesse perfil aí do realista, sai do pessimismo, sai do otimismo e seja uma pessoa realista. Tudo que vai fazer, faça com realidade. Faz, projeta direitinho, de uma forma especial, pega seu sonho, vai lá, apresenta o Senhor, projeta, mas não fica só em projeto não. Depois você vai lá e coloca a mão na massa, aquilo que você quer tanto que aconteça na sua vida, e entenda que só vai acontecer do jeito de Deus, não é do seu, sabe? Não é monstro não, sabe? Não é monstro, as coisas de Deus não é filho de monstro não. O nosso bitelo grande é grandão, aquela, sabe? Não é desse jeito, é pequenininho mesmo, começa com pouco e Deus vai honrar de uma forma poderosa. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês de uma forma tremenda.